Manda, Nacife, pergunta para o Tony sobre o Banestado. Tony, tem. Ih, eu acho que o Banestado dá um programa à parte, não dá, não, Tony? O Banestado, eu era deputado quando eles estavam em negociação, tudo isso, né? E quando estava na coisa da compra do Banestado, eu tinha um relacionamento com, com o genro do Dr. Brandão, que era o dono do Bradesco, o diretor, tudo isso. E, e ele me procurou falando que o Bradesco tinha interesse de comprar o Banestado e poderia oferecer 800 e poucos milhões a mais do que estava oferecendo o Itaú e, e que eles queriam conversar, entendeu? E isso daí estava bem no ano que estava ocorrendo a eleição já. E o que acontece? Eu eu fui convidado para levar daqui o secretário de Finanças, que até precisava, junto com o secretário dele, eles precisavam de 180 milhões para pagar o 13º da Folha do Estado aqui, e eu combinei a reunião que eu ia num lugar apropriado na Faria Lima lá para conversar sobre o empréstimo e as garantias que eles precisavam para pagar esse 13º, que eles estavam aqui com quebrado o caixa deles, e em seguida, quando eles fizeram tudo, apresentaram o que eles queriam, tal, o que eles precisavam para dar essa garantia desse dinheiro, o doutor Brandão mandou nos pegar de helicóptero na Faria Lima e levou lá para a Cidade de Deus, acho que chamava o Bradesco, uma coisa assim, né? Então, nós fomos para lá de helicóptero. Chegamos lá, descemos no heliporto que tinha, que estava bem na sala dele, aquela sala que aparecia nas coisas das reuniões, uma sala de 50 pessoas. Ele nos atendeu lá com 2 pessoas. E ali ele colocou para o secretário, colocou para outro, o interesse deles de comprar o Banestado com 870 milhões a mais, uma coisa assim, que eu acho que era na época, do que estaria oferecendo o Itaú. Mas, né? Porém, para fazer isso daí, com os títulos, a cesta de títulos e tal, para fazer um processo disso todo, o Itaú já estava nesse processo fazia 3, 4 meses lá, já tinham feito due diligência, já tinham feito tudo. E eles iam precisar desse tempo, né, para fazer toda essa coisa, esse protocolo formal, tudo isso. E o que aconteceu no meio desse tempo, né, o, o, o Jaime perdeu a eleição e o governador, que ele estava apoiando, também perdeu, e que tinha o compromisso da continuidade. Eu acho que, se não me engano, na época assumiu o Requião. E o que eles fizeram? Eles, eles apressaram a coisa e não tiveram como fazer o negócio com o Banestado, e foi para o Itaú mesmo, tal, porque não tinha, se acabasse o prazo, e se te abrisse um novo prazo, não ia dar, porque o Requião não ia dar continuidade. Era isso. Então, eu participei nisso daí do Banestado. E depois o Sérgio Moro, nesse meu acordo, agora eu vou começar a passar o meu diálogo, que nem eu lembrava, começou a botar um monte de coisa na minha boca de algumas pessoas que estavam do lado do Jaime Lerner, esse secretário e tudo, de que teriam uma coisa de propina para eles de 70 milhões. Aí ele me fazia falar coisa que eu nem tinha ideia, entendeu? Porque ele queria ir atrás dessas pessoas, no caso do Banestado. Ele queria pegar o secretário, queria pegar o Jaime Lerner, queria pegar um monte de gente, só gente graúda que fosse alavancar ele, entendeu? E com um depoimento que me botava na boca, o depoimento de como eu tinha que falar, entendeu? Juntando o fato verdadeiro, isso que eu falei é verdade. Que eu levei o Giovanni, que eu fiz isso, tal, tal, mas ele queria que na minha boca que a pessoa, o secretário ou a outra pessoa, tinha pedido para o doutor Brandão ou para alguém os 70 milhões, entendeu? E eu falei, pô, eu sabia que tinha uma coisa para ajudar a campanha do Jaime, para ajudar essas coisas e tal. Não, 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 isso não é. Tem que falar que era propina. Aí ele me obrigava a falar que era propina, entendeu? Mas que tudo, a verdade era isso aí. Eles mesclavam a verdade com a verdade que eles queriam para poder investigar as pessoas e abrir procedimento contra todo mundo em cima do que eu falasse, em cima dos meus depoimentos. Era assim que funcionava. E foi assim até o Moro sair de lá, foi a mesma coisa, não mudou nada, Nassif, foi isso.